Pois é. O que falar do filme Prepúcio, Amanhecer Parte 2? É, prepúcio, prepúcio, prepúcio. Não, é prepúcio. Vai por mim. Eu não vou fazer uma sinopse do filme, muito menos contar alguma coisa e dizer se o filme é bom ou ruim. Eu, na verdade, vou contar a história do filme inteiro. E, diga-se de passagem, não são opiniões muito boas. Para começar, a gente descobre que Bella é o Hulk. Ela é super forte, que do nada o vampiros extremamente antigos e ela é o catiço. Ela consegue arrebentar qualquer um, não sabe por que motivo místico. Logo depois disso, vem uma cena que lembra os espectadores que esse filme se trata de filme de vampiros. Então, comenta alguma coisa sobre você precisa se alimentar, Bella, e tal. Só que é óbvio, não de sangue humano. Afinal de contas, são criaturas das trevas, mas são criaturas das trevas purpurinadas. E que, na verdade, eles não se alimentam de sangue humano. Com isso, nós chegamos a 1 minuto de filme e ele já foi completamente estragado. No filme, ele vai mostrando Bella caçando e mostra as belezas de ser uma criatura das trevas, como é bom ser um vampiro. Você tem super velocidade, você tem grande percepção. É uma maravilha, é o sonho de qualquer ser humano se tornar uma criatura das trevas. Então, numa analogia fantástica, Bella, ela faz o quê? Ela corre atrás do Bambi para poder comer o Bambi. E não é apenas a Bella, uma série de outras criaturas que existem na floresta também querem comer Bambi. Então, depois desse lenga-lenga, eles resolvem aproveitar um pouquinho da moda e falar um pouquinho sobre a Inquisição, de vampiro. Todos os filmes de vampiro agora estão fazendo isso, né? Estão mostrando um pouquinho sobre a Inquisição, sobre a morte dos vampiros antigos e como é que eles precisam esconder tudo. Tá bem na moda. Qualquer série, qualquer filme de vampiro agora está tratando sobre isso. É a bola da vez para os vampiros. Então acontece uma coisa que não acontece em nenhum dos outros filmes. Nenhum. Em nenhum dos filmes da saga Crepúsculo acontece isso. A família dos vampiros vegetarianos se reúnem e vão discutir o que é que eles vão fazer com o problema que está acontecendo naquele exato momento. Isso não aconteceu no 1, não aconteceu no 2, não aconteceu em nenhum deles. Nada. Eles não se reúnem em família para poder discutir o que é que vai ser melhor para o futuro. Não. Isso é totalmente inédito. Uma coisa que me chamou a atenção é que no meio dessa reunião em família, o lobinho está lá. Não sabe por que motivo. Ele realmente está ali participativo, ajudando, virou amiguinho do pessoal. Ele tem até voz de expressão para poder opinar. Olha só, eu acho que é para fazer isso. E tadinho, ele continua segurando vela e, na verdade, não é apenas segurar a vela entre os dois, entre o casal, o Edward e a Bella, mas o lobinho também, ele virou uma espécie de babá de um bebê que já tem o aspecto de uma criança de 13 anos. Tudo muito lógico. A filha da Bella é um show à parte. Ela é incrível. Ela fica calada o filme inteiro, mostrando que, assim, ela é uma atriz muito melhor do que a Bella. E ela tem um toque de Midas. Em quem ela encosta, a pessoa, ela vira fã, ela fica fanática, é um verdadeiro seguidor dela. Até agora eu não consegui entender o motivo disso, mas ela é uma espécie de messias aí nessa parada em que todo mundo, que ao receber o toque dela, ela é a verdadeira e eu vou segui-la. Então, ao perceber que a filha de Bella está em risco e que as pessoas, os grandes vampiros, querem matá-lo, eles reuniam uma série de vampiros da Pierre Cardin, lindíssimos, grandes modelos, que recebem um toque de Midas e falam: não, a partir de agora nós iremos proteger a nossa Messias. E esses vampiros são quem? Membros da Liga da Justiça, porque todos eles têm grandes superpoderes, algo que não era nem muito bem discutido até então. Mas os vampiros têm superpoderes. Com isso, os vampiros começam a dar mais do que chuchu na serra e vamos ter a Guerra de Narnia. Nesse momento, o filme ele dá uma pausa. Para quê? Para que a Bella ela possa participar do exame Chunin e aprender a utilizar os seus jutsus. Afinal de contas, ela acabou de ser transformada, ela não sabe ainda, né? Como é que vai conseguir utilizar os poderes dela, nem quais são direito. Então, assim, a gente vai ver poderes do tipo a Sakura, quando ela arrebenta tudo, quebra. A gente pode ver os poderes da Mulher Invisível, com o seu campo de força, tocha humana. E por aí são muito criativos, poderes que os vampiros sempre tiveram. Depois corta para uma outra cena em que mostra alguns passaportes falando sobre viagem e mostra o pai, uma cena de Natal. Eu tive um pouco de dificuldade em entender sobre essa cena porque eu não conseguia ficar acordado. Então Tocha Humana ele faz uma fogueira no meio de uma rodinha da noite lá para poder aquecer os vampiros que estão com frio, não sabe por quê.
e eles resolvem começar a dar uma aula de história, discutir sobre como é que foram os passados, fala sobre a Europa, isso aqui. É interessantíssimo. Gente, por favor, não assistam aula de história, vão assistir a Saga Amanhecer, parte 2. Enquanto está tendo aula de história, Edward e o paizinho dele estão conversando e discutindo sobre o quê? Famílias eternas, sobre felicidade, sobre aquelas coisas bem, né? Para fazer com que a mulherada ela fique toda sonhadora, é o homem perfeito, como eu amo. É uma manipulação da mente humana sensacional. Essa mulher é um gênio. Uma imitação de Coração Valente, então, tem início quando as duas tropas elas se reúnem. O filme podia ser preto e branco, né? Todo mundo ali com roupas escuras no meio da neve, com as árvores de fundo, assim, só não precisava ter cores ali naquele momento. E aí eles ficam naquele momento de tensão, né? Vamos lutar, não, sou eu, pá, porque a gente tem que fazer, não, vamos segurar, você que está fazendo isso. Uma cena de tensão de quase 30 minutos, sensacional. Eu fiquei super nervoso na cadeira, eu não conseguia nem piscar, gente. E é óbvio, claro, afinal de contas aquilo dali é um filme, não poderia ficar daquela forma. E toda aquela cena de tensão não teve jeito e vamos lutar mesmo. E inclusive tem um vampiro, que aí ele já começa a pegar os Ventru, né? Aqueles vampiros bem antigos e tal. Tem um cara que é tão boiola, mas tão boiola, mas tão boiola, que se eles tivessem colocado uma mulher, ela não seria tão feminina. E o cara dá aquelas risadinhas assim bem ridículas, ele vai lá, testa, mas ele é do mal, né? Então não, nós queremos a guerra. E pronto, o filme ele vira mais um outro, né? Ele vira os filmes do Highlander e a cabeça sendo arrancada o tempo todo, inclusive em cenas assim cinematográficas, quando o cara pega e rasga assim no meio. Nossa, o pessoal do Walking Dead ter ficado morrendo de inveja, né? De tão bem feita, tão incrível que foi aquela cena. O ápice do filme, já no final, acontece quando o patriarca da família lá, aquele paizão muito bom, falando sobre famílias eternas, quando ele começa a lutar porque ele vê que está havendo uma injustiça e ele é degolado e levanta a cabeça dele. Berros, choros na plateia, as pessoas entram em desespero dentro do cinema. Ele morreu! E aí o filme, ele literalmente vira um filme dos Vingadores. É superpoder pra tudo quanto é lado, é tiro, é briga, e vai, e volta. Incrível, uma cena de ação assim, mirabolante, que é óbvio, como em todos os filmes do Prepúcio, ele começa e acaba assim muito rápido, né? De repente já acabou a cena. Por que é que acaba a cena? Porque sempre tem que ter algum motivo lógico, né? Para de repente, sem nenhum motivo, as pessoas pararem de querer lutar, o sangue parar de ferver e eu te odeio, e de repente, não, vamos dar as coisas e vamos embora. Aparece um índio brasileiro que começa a explicar coisas completamente sem sentidos e que, aí sim, vampiros milenários que já passaram por experiências, né, de séculos de ver 1 milhão de coisas. Como o Brasil tá na moda, eu acho que eu vou ouvir o que é que esse índio, que na verdade é um índio brasileiro com cara de índio americano, afinal de contas não pode deixar a bola cair, mas eu vou ouvir o que é que esse índio fala. Tá bom, eu vou embora, vou deixar vocês em paz. Assim, um monte de sangue, destruição, rachar na terra. É mó barato, tá no meio da neve, mas eles racham o chão e tem... Vocês não sabem o que é que tem embaixo, mas tudo bem. O filme não poderia ficar mais ridículo, né? Realmente eles só mantiveram um nível de ridículo normal. Então os vampiros da Lady Gaga, eles pegam e vão embora para fazer mais um clipe. Daí então, todos se beijam, se abraçam, fazem um love e acaba o filme com uma música, que é a única música do filme que fez sucesso. Aí vai lá, a música toca toda, aí tem um flashback e... aquela coisa pra menininha de 13, 14 anos assistir e ficar aí imaginando que a vida é perfeita. Mal sabe, meninas, a vida não é assim. Mas elas vão sonhar e vão fantasiar e vão achar que aquilo dali é incrível. E então, por algum motivo, o lobinho, ele tá lá no meio deles de novo. E o Edward, numa das cenas mais gays da história do cinema, olha pra ele e fala: eu estou tão feliz de você estar aqui comigo. E o filme acaba exatamente como um filme da Disney, né? Felizes para sempre, beijinhos. O filme, gente, é o mínimo para dizer ele é insuportável. As cenas de ação não valem a pena R$1 que um homem pague para poder assistir. O filme, ele é chato, ilógico, sem nenhuma noção de absolutamente nada. E é assustador ver a capacidade que um filme como esses
consegue fazer com que milhões de pessoas no mundo inteiro gastem do seu próprio bolso para ir lá assistir esse filme e ainda sair gostando, colecionar os filmes e camisas e debater e livros. Eu fico assombrado com a capacidade que a mídia tem de conseguir vender porcarias para que a gente consuma e ainda se sinta feliz.